Olá, tudo bem? Gostaria de falar um pouco sobre a ação de alimentos, né, e como que a gente descreve melhor na petição inicial as necessidades alimentares, como que isso vai repercutir no valor da causa. Vamos lá? Então vamos imaginar o seguinte: você começou a escrever sua petição inicial de uma ação de alimentos, tá bom? Eu vou considerar uma ação de alimentos, tanto uma ação de alimentos pura, como um pedido de alimentos embutido, por exemplo, numa ação de divórcio, ou então o caso de alimentos acumulado com qualquer outro tipo de investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade, casos de dissolução de união estável, que tenha crianças que precisem de pensão alimentícia, entendeu? Então, os mais diversos casos. Mas haverá um tópico, né, sobre a pensão alimentícia. Então, considere isso. Bom, é o seguinte. Então, por exemplo, você tem num dos livros adotados aí, né, aquele parágrafo assim: as necessidades da criança na idade do autor são muitas e notórias, englobando, entre outras, alimentação, vestuário, moradia, educação, etc. Nesse ponto, aí é interessante você, que está no livro, né, adotado, você incluir o que está no relatório de atendimento. E geralmente no relatório de atendimento, nos casos em que há pensão alimentícia, aí existe uma tabelinha, digamos assim, com os itens e o respectivo valor, depois do total, certo? Então, digamos assim, alimentação, R$ 400, fraldas, 200, certo? Vestuário, 50. Tudo isso, os gastos alimentares básicos, né? No mês, gastos aproximados, né? No mês típico, tá bom? Isso vai dar um total. Então, digamos que o total atinja, né, a importância de R$ 750, tá bom? Ok. Primeira pergunta. Esse valor encontrado, tá? Isso tudo você colocou na sua petição, tá? Essa tabelinha aí. Alimentação, fraldas, valor. Você está redigindo tudo isso aí. Ou escrevendo, né? Se for estilo segunda fase do AB a sua prova. Mas se for petição, né, você está escrevendo tudo isso. Tá bom? Aí digamos que tivemos esse total aí, R$ 750. Tá. A partir disso, temos que considerar que esse não é o valor da pensão alimentícia ainda. Ele é o total, ele é o valor global, tá? O valor global. E desse valor global você vai destacar uma parte que é a pensão alimentícia. Então essa é a primeira concepção, a primeira ideia, né? Sabe o que acontece, gente? É assim, alguns profissionais entendem assim: deu R$ 750, então vamos sempre rachar por 2, metade disso é a pensão alimentícia, automaticamente. Em alguns casos pode até ser, mas automaticamente eu discordo, sinceramente, tá? Eu acho que não vai ao encontro da razoabilidade. Porque dentre todos os responsáveis legais, todos aqueles que devem a pensão alimentícia, pai, mãe, etc., podem haver rendas diferentes, entendeu? Então isso que é de se analisar. Então, por exemplo, digamos que o pai seja réu e ele ganhe mais do que a genitora, que é a guardiã do filho. Então não há porquê você automaticamente dividir isso por 2. Você conversa com a sua cliente, elege um valor e está tudo certo. Mesmo porque não estamos escrevendo na pedra, né? Estamos apenas iniciando o processo. Ainda possivelmente poderá haver uma audiência de conciliação, muitas coisas podem acontecer ainda. Tá bom? Então vamos lá. Deu 750, né? A Constituição fala que todos os responsáveis legais devem concorrer para o pagamento da pensão alimentícia. Então, esses 750, todos devem concorrer, todos os responsáveis legais. Agora, é de praxe, tá? Na prática forense real, tá? Fazermos um binômio, que seria o seguinte: se o devedor de alimentos, então número 1, você vai escrever isso, se o devedor de alimentos possuir trabalho com vínculo, tá? Vai pagar uma importância. Depois 2, se o devedor de alimentos não possuir trabalho com vínculo, será outra importância. Beleza. Então vamos lá no primeiro caso. Devedor de alimentos com vínculo de trabalho, né? Vínculo formal, carteira assinada, servidor público, aposentado, militar e assim por diante. Tá? Então ele tem um vínculo formal. Então é de praxe colocar assim: 1/3, melhor que 30%, dos rendimentos líquidos. Tá? Vamos completar isso ainda, mas reserva.
Vamos voltar a esse ponto. Professor, é obrigatório 30%? Não. Não está escrito em nenhum lugar. Tá? Então, assim, é uma praxe forense iniciar essa discussão com um terço. Por que um terço? Porque um terço está dentro de uma razoabilidade inicial, mas se precisar, a gente modifica depois. Tá? Então, número 2 agora. Devedor de alimentos sem vínculo formal. Tá? Nesse caso, como é que a gente faz? Nós vamos achar um percentual do salário mínimo. Tá. Em cima aqui, quanto que tinha dado? 750, certo? Certo. Você conversa com a pessoa, ela vai te dizer um valor. Digamos que ela queira 500 reais, digamos assim, tá? Então 500, esse 500 que a pessoa escolheu, né? Poderia ser outro valor? Sim, poderia. Então esse 500, você divide, então 500 dividido pelo salário mínimo desse ano. Tá? Então, assim, 500 no ano em que estamos, né? Então, 500 dividido por R$ 1.100 vai dar 45,45%, né? Uma coisa assim. Aqui, ó. Só confirmando. Lá. Deu uma dízima periódica, 45,45% do salário mínimo. Podemos arredondar para mais? Sim, somos parciais, estamos advogando pelo autor. Então você coloca lá 50% do salário mínimo em caso de trabalho sem vínculo. Agora vamos voltar para o item 1, trabalho com vínculo. Tinha 1/3 do rendimento líquido, vírgula, desde que ao menos 50% do salário mínimo, vírgula, o que for maior. Tá bom? Desse jeito. Então nós já abrangemos tudo. Tudo isso é para escrever no meio da petição, lá no corpo do texto, no miolo, tá bom? Então você escreve isso, tá? E depois você coloca as seguintes informações sobre o réu. Se sabe se ele trabalha ou não, se ele tem renda ou não, se sabe qual é o valor aproximado do salário, ou então qual profissão ele exerce, onde ele trabalha, sabe? O que tiver. Então por isso que é importante saber fazer a triagem, tá legal? Para extrair, né, o máximo de informações. Às vezes a pessoa não tem, ou às vezes tem. Tá? Por exemplo, se o réu tiver rede social, alguns ostentam, né, sinais exteriores de riqueza, então você pode colocar tudo isso. Uma informação relevante, se ele morar com os genitores, com a família dele, é um dado relevante, porque ele já não vai ter gastos com moradia, que é um dos principais que uma pessoa pode ter. Né? Não vai ter que pagar financiamento, nem aluguel, não é verdade? Beleza. Depois você pode complementar esse tópico de pensão alimentícia falando assim, olha, por exemplo, já por sua vez, a genitora, que é guardiã da criança autora, ela, enquanto-se desempregada, ou, por exemplo, né, ou ela ofere apenas R$ 1.800 por mês, por exemplo, sabe? Uma coisa assim. Então, e possui diversas despesas, sabe? Então você coloca tudo isso. Beleza, isso no meio da petição. Quando você chegar lá no pedido, aí que você vai colocar. Você vai requerer alimentos provisórios em sede de medida liminar. Você pode pedir 50% do salário mínimo, que foi exatamente o que já foi explicado acima, certo? No seu texto. E depois, assim, um outro item, uma outra linha, né, do pedido, uma outra letra do pedido. Você coloca assim, requer a procedência do pedido para, confirmando-se os alimentos provisórios, né, que o réu seja condenado a pagar alimentos definitivos da seguinte maneira, 2 pontos, coloca lá, 1, se possuir trabalho com vínculo, 1/3 do salário líquido, vírgula, desde que ao menos 50% do salário mínimo que for maior. E 2, por outro lado, se o réu não possuir trabalho com vínculo, 50% do salário mínimo. Entendeu? Então você vai repetir, você coloca lá no corpo do texto e depois nos pedidos. Aí tem uma correspondência, fica tudo bem explicado. Tá legal? Se a pessoa não possuir, digamos, a guardiã, né, a genitora guardiã da criança, se ela não possuir conta bancária, você abre uma linha lá, mais uma linha, né, uma letra, nos seus pedidos, fala assim, ó, requer a expedição de ofício ao Banco do Brasil, que é o banco conveniado ao tribunal, para que abra conta para recebimento de pensão alimentícia em favor da genitora guardiã da criança autora.
tá bom? Tudo isso aí. Bom estudo aí.